Imagina só, grande volume de impressão, duas extrusoras que vão agilizar a troca de filamentos, uma velocidade de impressão ótima e de quebra, recursos extras como gravadora e cortadora laser e corte tipo plotter. Parece até bom demais para ser verdade, né? Pois então, eu quero te apresentar a proposta de uma das novas impressoras 3D da Bambolab, a H2D. Ela chega posicionada como uma solução premium e super versátil no mercado de impressão 3D. Para dar um contexto rápido, a Bambolab ficou super conhecida por modelos como a Bambolab A1 e a Bambolab A1 Mini, que trouxeram alta velocidade, automação e a possibilidade de imprimir objetos coloridos para o mundo maker a um preço mais acessível. Agora, com a H2D, a empresa mira ainda mais alto. É uma máquina pensada para entusiastas avançados e profissionais, ou até mesmo pequenos negócios que precisam de desempenho e versatilidade industrial no desktop. Em outras palavras, enquanto as impressoras mais acessíveis da marca atendem iniciantes, a H2D chega para ocupar o patamar premium, competindo com soluções profissionais e agregando funções que vão além da impressão 3D tradicional. E antes de mais nada, eu quero agradecer a confiança da Bambolab, que enviou essa impressora 3D para que eu pudesse testar e dar minha opinião sincera sobre ela. A Bambolab H2D impressiona já no unboxing pelo tamanho e solidez. Ela segue um design de gabinete fechado com estrutura em alumínio e aço e painéis de plástico de alta qualidade, além de portas e janelas de vidro temperado. Ou seja, é uma construção robusta e pesadinha, viu? Cerca aí de 31 quilos mais ou menos. O acabamento é bem profissional e visualmente lembra uma versão bombada da impressora 3D X1 Carbon, que eu já fiz análise aqui no canal, inclusive. No geral, o design equilibra função e estética. Além de bonito, ele é funcional. Por exemplo, por ser totalmente fechada, a H2D mantém a temperatura interna controlada e isola ruído e odores, o que é ótimo para quem vai imprimir ABS ou outros materiais que liberam odores mais desagradáveis. Um dos grandes atrativos da H2D é o seu grande volume de impressão. Ela possui uma área de impressão que mede aí cerca de 350 por 320 por 325 milímetros. Isso significa que é possível imprimir alguns projetos maiores de uma só vez. Até então, é o maior volume de impressão 3D já oferecido pela Bambolab. Mas é importante entender um detalhe. Devido ao sistema de dupla extrusão, que eu já vou falar mais sobre ele daqui a pouquinho, o volume efetivo de impressão pode variar um pouco conforme o uso dos bicos. Na prática, se você estiver usando a máquina como se fosse um bico só, o espaço útil fica em torno de 325 por 320 por 325 milímetros. Se você reparar, isso é um pouco menor no eixo X, porque o segundo bico estacionado ocupa um espacinho na lateral. Já quando você usa os dois bicos no mesmo projeto, há uma redução adicional. O volume de impressão cai então para cerca de 300 por 320 por 325. Isso acontece porque cada bico tem o seu alcance limitado para não trombar um com o outro ali nas extremidades. É importante ressaltar que o valor de 350 mm no eixo X é, na verdade, a soma total que um bico pode alcançar mais o outro bico, mas eles não conseguem usar toda essa largura de 350 mm em uma única peça ali de forma conjunta. Mas calma que essa restrição não atrapalha aí no dia a dia. A maioria das impressões 3D dificilmente chega a essas dimensões máximas. O importante é que, independentemente do modo, a H2D te dá um volume bem acima do padrão das impressoras domésticas, que costumam ter aí de 200 a 250 milímetros. Você ganha liberdade para projetos maiores sem abrir mão dos benefícios da extrusão dupla. E, bem diferente das impressoras do tipo IDEX, que tem dois cabeçotes independentes, aqui, a Bambolab implementou dois bicos no mesmo cabeçote de forma engenhosa. E funciona assim: a cabeça de impressão carrega dois hot ends lado a lado. Os bicos são móveis, ou seja, eles conseguem subir e descer alguns milímetros. Quando a impressão vai usar o bico esquerdo, ele desce e fica na altura correta para imprimir, enquanto o direito sobe ligeiramente e é bloqueado por um pequeno braço. Esse braço serve para conter possíveis gotas ali ou vazamentos, de filamento e com isso evitar sujar a impressão enquanto aquele bico não está sendo usado. E quando acontece a troca do bico ativo, o mecanismo faz o inverso. Levanta um, abaixa o outro e posiciona o bloqueador no lado oposto. Tudo muito rápido e sincronizado.
A grande vantagem desse sistema é permitir duas cores ou dois materiais diferentes na mesma peça sem desperdício excessivo. Se você não está familiarizado com impressão 3D colorida, saiba que um dos maiores problemas é o desperdício que acontece com os filamentos durante as trocas de cores. Normalmente, a troca de material ou cor gera muita purga de filamento para limpar o bico entre cores. É o famoso cocôzinho. Mas no caso da H2D, isso se reduz bastante, já que cada extrusor tem o seu próprio filamento pronto para usar. Dá para, por exemplo, imprimir uma peça com o filamento PLA em um dos bicos e com o filamento TPU com o outro bico, sem contaminação entre os materiais e com zero desperdício. Cada extrusora possui a sua própria entrada de filamento separada. Isso significa que a H2D pode trabalhar tranquilamente com dois AMS, que é o sistema de controle de filamentos da Bambolab, ou com um AMS e um carretel de filamento avulso alimentando o outro bico. Vale mencionar que os hot ends da H2D são totalmente metálicos e atingem até 350 graus de temperatura. Os bicos são de aço endurecido e aguentam filamentos abrasivos como os de fibra de carbono, por exemplo, sem sofrer desgaste rápido. E uma coisa que eu tenho que elogiar é que a H2D adotou o estilo de bico de engate rápido, semelhante aos da Bambolab A1 e A1 Mini. Ou seja, você consegue trocar o hot end inteiro em segundos, já que ele é preso por um sistema de engate magnético e não precisa que você desmonte cabos ou parafusos no processo. Isso, como você pode imaginar, facilita muito na hora de dar manutenção e acredite, em algum momento você vai precisar dar manutenção. E é muito fácil também se caso você queira trocar o tamanho do bico, que por padrão tem 0,4 milímetros. Um ponto importante, porém, é que atualmente não dá para misturar tamanhos de bicos diferentes na mesma impressão. Então, não dá para usar, por exemplo, um bico com 0,4 milímetros e outro com 0,6 milímetros ao mesmo tempo. Mas, como a impressão 3D está em constante evolução, quem sabe em alguns updates futuros isso não acabe mudando. Em resumo, o sistema de dupla extrusão da H2D é inteligente e eficiente. Ele resolve muita dor de cabeça de quem quer imprimir em várias cores ou materiais diferentes. Além, é claro, de reduzir bastante o desperdício com filamento e diminuir também o tempo de impressão. Só para ilustrar isso que eu falei, se a gente considerar a impressão 3D desse modelo em uma impressora 3D Bambolab A1, por exemplo, veja que ele gasta aí em torno de 70 gramas de filamentos e tem um tempo de mais ou menos aí 6 horas de impressão. Se a gente usar esse mesmo modelo na H2D, com o modo de economia de filamento ligado, veja que o gasto com o filamento agora cai para aproximadamente 54 gramas e o tempo de impressão para 3 horas e 44 minutos. Isso representa uma economia de 43% no tempo de impressão e 22% no gasto com filamento. E aí, me conta, achou essa economia boa ou não? Então, já comenta aí. Tá, e a H2D tem toda essa tecnologia, mas e na prática? Será que ela entrega uma qualidade das impressões aí boa? Depois de vários testes diferentes com essa impressora 3D, eu posso te afirmar que ela tem uma qualidade de impressão fenomenal. Ela entrega peças com detalhes bem definidos, superfícies lisas e uma precisão dimensional de dar gosto. E claro que vários fatores contribuem para isso. Primeiro, a estrutura super rígida e o design fechado com câmara aquecida mantém a estabilidade. A H2D consegue imprimir com uma velocidade incrível de até 1000 milímetros por segundo e uma aceleração de 20.000 milímetros por segundo ao quadrado. Mas claro que, como eu já mencionei em outras análises, nem sempre dá para usar essa velocidade máxima, né? Para você conseguir atingir essa velocidade toda e com uma qualidade aceitável, depende de vários fatores, entre eles o tipo e a qualidade dos filamentos que você vai usar e se esse filamento consegue acompanhar o fluxo de impressão nessa velocidade. É por isso que, com segurança e tranquilidade, você normalmente acaba usando a velocidade padrão em torno de uns 300 milímetros por segundo. Isso para garantir uma qualidade excelente sem nenhum esforço ou configuração específica. E também a H2D lida muito bem com materiais diversos, do PLA basicão até polímeros mais chatos e de engenharia. E isso se deve ao fato do hot end atingir uma temperatura de 350 graus, né, como eu já mencionei antes, e também a câmara interna, que pode ser aquecida ativamente até 65 graus Celsius. Isso permite você imprimir filamentos como ABS, ASA, nylon, policarbonato e muitos outros que costumam deformar se não tiverem num ambiente aquecido e controlado. A mesa aquecida dela também ajuda muito nesse sentido, já que ela consegue atingir uma temperatura de até 120 graus Celsius. Outro ponto que eu preciso comentar é o desempenho de extrusão.
A Bambolab implementou na H2D um extrusor chamado DynaSense, que utiliza um motor síncrono de ímã permanente ao invés do tradicional motor de passo para controlar a alimentação do filamento com precisão e inteligência. Na prática, esse extrusor consegue monitorar constantemente a pressão e o torque do filamento no hot end, respondendo muito rápido a qualquer variação. Isso traz duas vantagens. Primeiro, mantém o fluxo de extrusão constante mesmo em velocidades mais altas, evitando subextrusão ou sobreextrusão nas mudanças ali do ritmo de impressão. E segundo, ela detecta sinais de problemas como um possível entupimento ou filamento começando a triturar na engrenagem e ajusta ou pausa antes de estragar sua impressão 3D. Falando em algoritmos, a H2D calibra automaticamente alguns parâmetros cruciais para a qualidade. Por exemplo, ela mede a pressão necessária para extrusar cada tipo de filamento e ajusta automaticamente o fluxo para que ele fique linear. O resultado são paredes de espessura uniforme e detalhes bem resolvidos, sem que o usuário fique precisando fazer testes de ajuste fino e de forma manual. Resumindo, a qualidade de impressão da H2D se destaca. As peças ficaram excelentes em todos os filamentos que eu testei por aqui. Você tem tanto precisão quanto confiabilidade nas impressões, o que justifica a H2D ser um pouco mais direcionada a profissionais, já que ela entrega resultados consistentes, minimizando erros graças às automatizações. Um dos pontos mais legais da H2D é que, apesar de ser complexa por dentro, ela tenta automatizar ao máximo as tarefas chatas de calibragem e manutenção preventiva. Assim como outras impressoras 3D mais atuais, a H2D, claro, faz o nivelamento automático da mesa. Sensores calibram o nivelamento e a altura do bico em relação à mesa de forma bem precisa. Isso significa que, na prática, você não vai precisar ajustar a primeira camada da sua impressão 3D. Inclusive, eu quero deixar um elogio aqui, porque a primeira camada que essa impressora 3D faz é simplesmente sensacional. Olha que coisa linda de ver. Fala sério, hein? E com 2 ou mais bicos, fazer tudo sair alinhado, direitinho, bonitinho, costuma ser um pesadelo em impressoras 3D desse tipo. Mas a Bambolab implementou uma tecnologia de detecção por corrente que calibra o deslocamento entre os 2 bicos de forma totalmente automática e sem contato. Basicamente, a impressora faz uma rotina onde alguns sensores detectam a posição exata de cada bico, ajustando o deslocamento entre eles com uma precisão excelente, além de garantir que ambos vão estar ali sempre na mesma altura. O legal é que esse método por indução não se confunde com sujeira ou resíduos ali no bico, então é imune a pequenos detritos, mantendo a confiabilidade da calibração. E claro que eu preciso falar das câmeras integradas, né? Uma delas é uma microcâmera posicionada de frente para o bico, com uma lente macro e dotada de algoritmos de visão computacional e inteligência artificial. Essa câmera fica de olho na extrusão em tempo real. Ela consegue detectar situações como formação de sujeira no bico, impressão acontecendo no ar, ou seja, quando o filamento para de sair e a impressora continua imprimindo no ar sem tocar na peça, e até mesmo o famoso espaguete, que é quando a peça desgruda e vira aquele emaranhado de fios de plástico. Se a inteligência artificial identificar algo estranho, ela pode pausar a impressão e mandar uma notificação para o seu celular ou computador, prevenindo ali o desperdício de filamento e possíveis danos na peça e na sua impressora. É quase como ter um assistente vigiando a impressão 3D para você, reduzindo o risco de você voltar e encontrar horas de impressão 3D perdidas. Eu preciso falar também sobre o gerenciamento de filamento inteligente. Entre o AMS e o Hot End, a H2D monitora o filamento em 15 pontos diferentes. Ela consegue checar a velocidade que o filamento avança, a tensão, se o filamento está esticando ou soltando demais, indicando um possível enrosco, monitora a posição da pontinha do filamento, a temperatura do extrusor e a pressão interna de extrusão. Tudo isso em tempo real. Dessa forma, se o filamento acabar ou quebrar, ela detecta imediatamente. Se o filamento estiver começando a ter algum problema ali no alimentador, ela percebe pela alteração de tensão. Se estiver tendo um leve entupimento, a pressão sobe e ela também alerta. Esse conjunto de sensores alimenta o sistema de saúde da impressora, que registra e avisa sobre potenciais problemas antes que eles virem um defeito mais sério. Outra coisa legal é que toda vez que você inicia um novo trabalho, a H2D realiza uma checagem abrangente antes de começar a imprimir. Isso inclui escanear o bico e a mesa para ver se não ficou ali nenhum objeto ou detrito,
verificar se a configuração de hardware bate com o que o fatiador está pedindo e também alinha coordenadas do projeto com a posição real. Especialmente útil nas funções ali de laser e corte, né, para garantir que o desenho vai sair exatamente aonde você colocou ali no material. Tudo isso acontecendo nos bastidores, sem exigir a atenção extra do usuário, a não ser, claro, se ela detectar algo e te avisar. Em resumo, a H2D praticamente se autocalibra e se autoprotege. Quem já apanhou com nivelamento manual, bicos desalinhados ou surpresas desagradáveis na metade da impressão vai valorizar muito esses recursos. Isso reforça a ideia de que, embora seja uma máquina avançada, a Bambolab quis que ela fosse o mais amigável de usar possível. Agora vamos falar do famoso AMS da Bambolab, que na H2D aparece na sua segunda geração. O AMS2 é o módulo de autoalimentação de filamentos e gerenciamento multimaterial da impressora. Se você já viu o AMS original da X1 Carbon, por exemplo, sabe que ele é tipo uma caixa onde cabem 4 rolos de filamento e a impressora puxa automaticamente o filamento selecionado. Na versão 2, o AMS foi melhorado e adaptado ao esquema de 2 extrusores. E eu preciso dizer que ele tem algumas melhorias bem legais. Primeiro é que agora ele é selado e pode funcionar como uma secadora de filamentos, já que ele possui um sistema de dissecante e até ventilação com controle de umidade capaz de até mesmo rotacionar o carretel de filamento durante o processo de secagem. Isso é excelente para secar e tirar a umidade e acaba ficando no filamento depois de um tempo. Porém, um ponto negativo que eu achei é que você, infelizmente, não pode usar a função de secagem de filamento do AMS enquanto ela está imprimindo, o que é uma pena, já que isso ajudaria muito ali durante as impressões. Mas, em compensação, a Bambolab conseguiu reduzir o tempo de trocar um material pelo outro. Isso, além de contribuir para diminuir o tempo de impressão, também contribui para que haja menos desgaste mecânico, aumentando a vida útil do sistema. E na prática, com um AMS2, a H2D consegue gerenciar até 4 filamentos diferentes em um único extrusor. Por exemplo, 4 cores diferentes indo para o bico direito, de forma fixa. Mas, como a máquina tem 2 extrusores, você pode ter mais filamentos do outro lado, somando até 8 cores ou materiais diferentes, se usar os 2 AMS ali em paralelo, um alimentando cada bico. E um ponto que eu achei sensacional foi que a Bambolab pensou nos usuários mais antigos e permitiu 100% de compatibilidade com a primeira versão do AMS. Então, usuários que já possuem, por exemplo, impressoras 3D como a X1 Carbon, a X1 Carbon, a P1P, a P1S Combo, vão poder aproveitar o AMS junto com a H2D também. Como eu tenho a X1 Carbon Combo, é claro que eu coloquei os 2 AMS para trabalhar em paralelo, para testar, e o resultado é simplesmente sensacional e funciona direitinho. Mas eu preciso alertar que o uso do AMS, apesar de fantástico por vários motivos, adiciona um pouco de complexidade ali no processo. E existe uma curvinha de aprendizado para poder usar ele junto com a H2D. A Bambolab até implementou rotinas na impressora para ajudar nesse processo, como por exemplo a detecção automática do AMS e de qual extrusor ele está usando, se é o direito ou o esquerdo. Sim, você precisa indicar para a impressora em qual dos 2 bicos o AMS está conectado, podendo fazer isso de uma forma manual ou de uma forma automática, como eu já mencionei. E isso acontece porque a H2D tem uma configuração dinâmica, ou seja, você pode mudar do bico direito para o bico esquerdo como você quiser. Quem é novato e até mesmo quem já está acostumado com o sistema antigo pode precisar se habituar ali um pouco a esse novo sistema. A boa notícia é que, como o AMS2 é selado, ele dispensa aqueles upgrades de ficar colocando sílica em gel dentro dele, já que ele já vem pronto para isso. O AMS2 também traz um avanço importante em relação ao primeiro AMS quando se trata de manutenção. Nos modelos antigos, quando um filamento acabava quebrando ou ficando preso dentro dos tubos, a gente precisava remover todos os carretéis de filamento, desmontar a carcaça inteira para poder ter acesso aos tubos e assim poder fazer a manutenção neles. No AMS2, a Bambolab redesenhou a carcaça. Os tubos ficam acessíveis pelo topo e o usuário não precisa de ferramentas para abrir ou desmontar o módulo. Em outras palavras, basta levantar a tampa para alcançar os tubinhos, puxar ou cortar o pedaço de filamento enroscado e voltar a imprimir. Um ganho enorme de praticidade para quem usa vários materiais e troca de filamento com frequência. E, como eu já mencionei, a Bambolab claramente investiu em software e interface para deixar a interação ali o mais amigável possível para todos os usuários.
O ecossistema inclui o Bambu Studio, que é o fatiador oficial da Bambu Lab, o Bambu Hand, que é o app para celular onde é possível monitorar e controlar a impressora, e claro, o LCD na própria impressora 3D. Dentro do Bambu Studio apareceu uma configuração nova também quando a gente escolhe a impressora 3D H2D. O modo de economia de filamento prioriza a redução de desperdício. O software calcula a melhor combinação de filamentos entre os dois bicos para minimizar a purga, mas talvez você vai precisar reorganizar a posição dos filamentos no AMS para poder seguir com essa lógica dele. O modo de conveniência usa os filamentos exatamente como eles foram colocados no AMS, né? Ou seja, do jeito que você colocou ali, sem exigir nenhum tipo de troca física. É mais prático para quem imprime remotamente, mas você vai ter um pouco mais de desperdício. O modo personalizado dá total controle para o usuário. Você escolhe manualmente qual filamento vai para cada bico antes de fatiar. Pode não ser o mais econômico, mas oferece flexibilidade para atender preferências específicas. Outro ponto importante é que a H2D também tem uma câmera apontada para o interior da impressora e que pode ser acessível através do fatiador Bambu Studio ou através do aplicativo de celular Bambu Hand em qualquer lugar do mundo. Isso passa muita confiança para deixar a máquina rodando ali um trabalho mais longo sem precisar ficar do lado dela. E, como eu mencionei, a inteligência artificial monitora e pode pausar se algo der errado. Então, a experiência é de que a impressora 3D se cuida sozinha aí em grande parte do tempo. Ela possui também uma tela touchscreen colorida grande e muito responsiva, né? Além de exibir todas as informações que você precisa. Um ponto que eu preciso destacar é que a Bambu Lab oferece conectividade através da nuvem, mas você também pode usar o modo offline se preferir. Ou seja, se você não quiser conectar a impressora na internet, não precisa. Dá para usar ela pelo LCD da própria impressora e imprimindo através da porta USB. Isso é muito importante para ambientes mais profissionais, né, e que tem algumas restrições de rede ali, por exemplo. Uma coisa que eu simplesmente adorei foi que a Bambu Lab colocou na H2D uma barra de LED na parte frontal que serve como um idioma visual para indicar o estado da máquina. Em repouso, o LED fica respirando em branco ou permanece apagado quando a tela está em modo de espera. Durante a preparação para imprimir, né, carregar o arquivo, nivelar a mesa, aquecer o bico, essas coisas, o LED ele exibe um fluxo laranja avisando que a tarefa está sendo iniciada. E durante a impressão, né, o que é mais legal, o indicador ele se torna uma barra de progresso e ela vai avançando à medida que o modelo é construído. Ou seja, mesmo de longe você consegue ver se ainda falta muito para acabar de imprimir. Se caso ocorrer algum erro, o LED pisca em vermelho de forma intermitente até que o usuário confirme a mensagem. E, quando o trabalho termina, o LED fica verde sólido informando que a peça foi concluída com sucesso. É uma coisa aparentemente simples, né, mas que ajuda demais ali no dia a dia e por isso eu amei. Uma coisa que me assustou um pouco no começo foi o volume do ruído que a H2D faz. Isso porque ela utiliza um conjunto de ventoinhas e dutos de alta performance para controlar a temperatura. Além dos ventiladores de resfriamento ali dos hot ends e da ventoinha 5015 dedicada à peça, a impressora possui um sistema de exaustão automática da câmera com uma ventoinha controlada por temperatura. Esse sistema abre a saída superior e a da parte de trás ali do exaustor para permitir a entrada e saída de ar conforme o tipo de filamento e a temperatura interna. E isso tudo de forma automática, hein? Quando a câmara está fria ou o resfriamento não é necessário, o exaustor diminui a rotação para cerca ali de 30%, mais ou menos, para equilibrar a ventilação com o nível do ruído. Então assim, depois que você entende como esse sistema funciona, aí sim dá para dizer que, apesar dela ser uma máquina grande e veloz, a H2D é moderadamente mais silenciosa que modelos como a P1S, por exemplo, graças à otimização das ventoinhas e ao ajuste de ressonância ali dos motores. Outro ponto que me assustou um pouco também foi ver ela balançando em algumas situações durante a impressão. E isso acontece porque na base da H2D tem 4 pés macios que funcionam como isoladores, reduzindo as vibrações que saem da impressora e impedindo que vibrações externas interfiram na impressão. O FAQ oficial da Bambu Lab reconhece que a máquina pode sacudir visivelmente ali durante as impressões mais rápidas e afirma que essa oscilação é normal, então fica tranquilo. Esses pezinhos macios aí que ela tem na base isolam bem as vibrações e o chassi todo em metal mantém a rigidez do conjunto, de modo que quase não há deslocamento relativo entre o bico e a mesa, preservando a precisão da peça.
Em outras palavras, a tremedeira pode assustar, mas não compromete em nada a qualidade de impressão. Pelo contrário, ajuda. O efeito colateral é que a carcaça se move bastante, o que pode chamar a atenção. Ainda assim, a função desses pezinhos não é eliminar a vibração visual, mas isolar as vibrações para que elas não se propaguem para a bancada ou para outras máquinas. E eu posso dizer que isso funciona muito bem. Mas eu tenho que dizer também que nenhum produto é perfeito, né? E com a Bambolab H2D não seria diferente. Apesar de tanta tecnologia, eu preciso pontuar também alguns aspectos negativos e desafios aí que ela apresenta, até para a gente ter um panorama um pouco mais honesto. O primeiro ponto inevitável é, claro, o preço. Sendo bem direto, a H2D é um equipamento caro. Principalmente quando a gente compara ela com as impressoras 3D que são mais voltadas ali para hobbies comuns. Mas, sem dúvida nenhuma, você está pagando pelos recursos avançados e pela qualidade que ela possui. Só que essa questão do preço, infelizmente, torna ela inacessível para muitas pessoas. Além do custo inicial da máquina, os acessórios como módulos de laser, purificador de ar, AMS extra, etc., acabam aumentando ainda mais o valor. Ou seja, é um investimento que só faz sentido se você realmente for utilizar todo esse potencial ou tiver esse orçamento disponível para gastar. E eu também preciso citar a questão da complexidade. Apesar da Bambolab ter pensado em tudo para deixar a experiência para o usuário muito simples, é fato que a H2D junta muitas funções num equipamento só. São 2 extrusores, o sistema AMS, mais um monte de sensores e também outros módulos como laser e plotter, se caso você adquirir junto também. Para usuários mais avançados, isso é o paraíso tecnológico. Mas para quem está começando, isso pode assustar um pouco ali, não vou mentir. A curva de aprendizado é um pouco maior se comparada com uma Bambolab A1, por exemplo. Não que mexer na H2D seja difícil, né? Como eu já falei, a Bambolab fez um excelente trabalho simplificando a interface, mas entender e tirar proveito de todos os recursos requer um tempinho de aprendizado sim e aquela vontadezinha de fuçar nas coisas. Em termos de ruído, a H2D é uma impressora relativamente silenciosa ali nos movimentos mecânicos, graças a drivers e motores de alta qualidade, mas ela tem várias ventoinhas e quando tá tudo ligado, especialmente imprimindo materiais mais exigentes e que precisam de mais ventilação, o nível de ruído pode subir um pouco e incomodar algumas pessoas. Não é um barulho absurdo, mas talvez, como eu já falei, pode incomodar alguém. E como eu já mencionei, além da impressora 3D, a H2D pode virar uma estação de fabricação completa, incluindo gravação e corte a laser e um módulo de corte tipo plotter. A Bambolab também oferece a H2D em versões com lasers de 2 tipos, um módulo laser de 10 watts e um laser de 40 watts. Esses lasers permitem gravar desenhos em materiais como madeira, acrílico, couro, papel e até certos metais revestidos, além de poder cortar alguns materiais mais finos também. Com o laser de 10 watts, você corta madeira, tipo compensado, de até uns 5 milímetros de espessura ali, mais ou menos. Já o de 40 watts consegue encarar até uns 15 milímetros de madeira e também cortar alguns outros materiais. A grande sacada é que a H2D integra câmeras e sensores para facilitar o uso do laser com segurança. Junto do laser também vem um módulo de corte com uma lâmina tipo plotter para recortar vinil, adesivo, papel, tecidos finos e coisas do tipo. E também um suporte para caneta para desenhar em superfícies planas. Mas, infelizmente, nesta análise eu não vou me aprofundar demais nessas funções de laser e corte, porque eu simplesmente não recebi esse material da Bambolab para poder testar e fazer vídeos. Mas, se no futuro a Bambolab resolver enviar para a gente, pode ter certeza que a gente vai criar vários vídeos a respeito também. E, para resumir então, na minha visão, a H2D faz mais sentido para usuários avançados, profissionais ou pequenos empreendedores que precisam ou desejam muito a combinação de alta velocidade, grande volume de impressão e capacidade multimateriais. Se você é um entusiasta mais hardcore de impressão 3D, que já domina máquinas básicas e quer dar o próximo passo para um equipamento mais robusto, confiável e cheio de recursos de ponta, então a H2D pode ser o seu próximo equipamento tranquilamente. Por outro lado, se você é iniciante na impressão 3D ou tem necessidades mais simples, a H2D provavelmente não é para você agora. Seria como você pegar uma Ferrari para aprender a dirigir no estacionamento. Para quem só quer imprimir miniaturas em PLA ou peças ocasionais, existem opções muito mais acessíveis e de aprendizado mais fácil.
A própria Bambolab tem modelos mais simples, como a Bambolab A1, por exemplo, que entregam ótima qualidade a um preço um pouco mais acessível. E claro que eu preciso dizer que ela roubou o cargo de melhor impressora 3D que eu já testei aqui no canal. Esse cargo antes era ocupado pela Bambolab X1 Carbon, mas hoje eu posso dizer tranquilamente que pela qualidade, a imensa quantidade de recursos que ela entrega, além da confiabilidade, a H2D é a melhor impressora 3D que eu já testei. E se caso você ficou interessado nela, você já pode pegar uma à pronta entrega com suporte e garantia da melhor qualidade na 3D Prime. Lá na 3D Prime, inclusive, você encontra essa e as outras melhores impressoras 3D que estão aí pelo mercado. Além, é claro, de filamentos e resinas de excelente qualidade e que eu estou sempre usando aqui no canal. Passa aí da 3D Prime para garantir a sua H2D hoje mesmo. Bom, e eu espero que essa análise tenha te ajudado a entender melhor os prós e contras da H2D de forma clara e descontraída. Qualquer dúvida ou experiência que você já teve com ela, deixa aí nos comentários também. Não esquece que o canal continua lá nas outras redes sociais e até o próximo episódio. Tchau!